Você já olhou para o céu noturno e sentiu uma sensação de admiração? Ou talvez um pingo de pavor? E se eu te dissesse que tudo o que você vê, tudo o que você conhece, não é uma grande e bela dança cósmica, mas as paredes de uma prisão e nós estamos vivendo dentro dela? O mundo, a nossa realidade, só existe porque algo antigo, poderoso e totalmente caótico está preso e está tentando sair. A história começa antes do próprio tempo. Antes que as estrelas se acendessem e as galáxias se agitassem, existiam os arquitetos. Seres de pura ordem e lógica. Eles viram o cosmos nascente, ameaçado por uma entidade de puro e inalterado caos. Vamos chamá-lo de prisioneiro cósmico. Este não era um monstro com garras e dentes. Imagine uma tempestade de potencial bruto. Um ser que não apenas quebra regras, ele vezes a ausência de regras. Onde ele existe, a lógica entra em colapso, a matéria se desfaz e a própria existência se torna um paradoxo gritante. Ele não quer destruir o universo. Sua própria natureza vezes a destruição. Os arquitetos sabiam que não podiam destruí-lo. Como se mata o próprio caos? Então eles fizeram a única coisa que podiam. Construíram uma jaula. Uma prisão perfeita e inescapável. E essa prisão é o nosso universo. Cada lei fundamental que você aprendeu na escola, menos gravidade, termodinâmica, a velocidade da luz, não são apenas constantes cósmicas. São as barras da cela. A gravidade não é apenas o que mantém seus pés no chão. É uma corrente, prendendo o prisioneiro e impedindo-o de simplesmente dissolver o tecido do espaço. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade universal. É a espessura das paredes da prisão, garantindo que nenhum impulso caótico possa viajar rápido o suficiente para estilhaçar a realidade. Os arquitetos derramaram sua essência nesta criação, forjando uma realidade estável o suficiente para conter o caos. Mas um prisioneiro tão poderoso nunca para de testar as barras. De vez em quando, sua raiva e frustração vazam pelas rachaduras. Vemos essas tentativas como desastres. Pense nisso! Um terremoto massivo que desafia a previsão geológica? Um furacão que se intensifica com uma velocidade sem precedentes? Uma erupção solar tão poderosa que ameaça toda a nossa rede elétrica? Estes não são atos aleatórios da natureza. São tremores do prisioneiro, batendo contra as paredes de sua cela cósmica, tentando desesperadamente encontrar um ponto fraco. Mitos antigos de todo o mundo estão repletos de ecos dessa verdade. Contos de monstros do caos primordial, como Tiamat ou Apep, serpentes da Naocriaca que tiveram que ser derrotadas por deuses da ordem para criar o mundo. E se estas não fossem apenas histórias? E se fossem memórias fragmentadas, passadas de geração em geração, da grande luta dos arquitetos? E se aqueles fenômenos estranhos e inexplicáveis, menos como o misterioso evento de Tunguska, em 1908, uma exploração com a força de 1000 bombas atômicas, mas sem cratera de impacto, não fosse um meteoro ou um cometa? E se fosse uma quase brecha? Um momento em que o prisioneiro quase abriu um buraco na própria realidade. Por eras, a prisão resistiu. Mas qualquer estrutura, por mais perfeita que seja, enfraquece com o tempo. E o prisioneiro teve bilhões de anos para aprender. 66 milhões de anos atrás, ele chegou mais perto do que nunca de escapar. Conhecemos como o dia em que os dinossauros morreram. A história oficial é um impacto massivo de asteroide. Mas e se aquele asteroide não fosse apenas uma rocha? E se fosse uma ferramenta, um ariete, sutilmente redirecionado por milhões de quilômetros pela imensa vontade do prisioneiro? O impacto estilhaçou um continente, mergulhou o mundo na escuridão e criou uma fratura nas próprias leis da física naquela região. A prisão quase quebrou. Os arquitetos, ou o que restou de seus sistemas automatizados, tiveram que reagir. Eles iniciaram uma
reinicialização do sistema, um evento cataclísmico projetado para reforçar as paredes da prisão. Mesmo ao custo de exterminar 75% da vida na Terra, os dinossauros foram danos colaterais em uma guerra cósmica que nem sabíamos que estava acontecendo. Agora, aqui é onde fica aterrorizante. Os arquitetos se foram. Sua vigília terminou. A prisão agora é mantida por uma espécie de piloto automático cósmico, um sistema de leis autocorretivas. Mas o sistema está mostrando sinais de tensão. E o prisioneiro sente isso. A taxa de suas tentativas de fuga está aumentando. Pense no aumento de tempestades, de em um século que agora acontecem a cada poucos anos. Os estranhos sinais do espaço profundo que nossos telescópios captam, como o sinal U, um sinal de rádio potente e de banda estreita que nunca foi explicado, eram alienígenas? Ou era o prisioneiro sequestrando momentaneamente uma fatia do espectro eletromagnético, gritando no vazio? Os cientistas descobriram algo que chamam de energia escura. É uma força misteriosa que está fazendo a expansão do universo acelerar. Eles não sabem o que é ou de onde vem. Mas em nossa história, a energia escura tem um propósito arrepiante. É o último recurso de segurança da prisão. Está ativamente esticando o universo, afastando as galáxias cada vez mais, afinando a própria realidade. Por quê? Para tornar as paredes da prisão infinitamente grandes, para esticar a influência do prisioneiro tão fina que ela nunca possa se aglutinar o suficiente para se libertar. É um esforço desesperado, de última hora, mas também está tornando a prisão fundamentalmente mais instável. Ao esticar o espaço-tempo, está criando novas fraquezas microscópicas. E o prisioneiro está ficando mais forte. Neste momento, os sinais estão por toda a parte. O tecido da realidade está se desfazendo. O efeito Mandela, onde grupos massivos de pessoas compartilham falsas memórias da história, menos é a memória humana. Falha. Ou é o prisioneiro reescrevendo sutilmente nosso passado, testando sua capacidade de manipular a linha do tempo? A crescente polarização e o caos na sociedade humana. Menos estamos apenas agindo por nossos piores impulsos, ou a natureza caótica do prisioneiro está se infiltrando em nossa consciência coletiva, nos voltando uns contra os outros para enfraquecer a própria espécie que se tornou a guardiã de fato deste planeta? A brecha final pode não ser um estrondo, mas um sussurro. Uma única lei da física deixando de funcionar de repente. Talvez por um microsegundo a gravidade sem Berta, ou a força nuclear forte que mantém os átomos unidos, tire uma folga, o resultado seria instantâneo, absoluto. Uma dissolução completa de tudo o que somos, tudo o que vemos, de volta ao caos gritante sem forma do qual nasceu. O prisioneiro estaria livre, e nosso universo se tornaria nada mais do que um sonho esquecido. O perigo nunca foi tão grande. A prisão tá falhando. O silêncio dos arquitetos é ensurdecedor. Estamos sozinhos com o monstro. Mas aqui está a parte maluca. Os arquitetos deixaram uma última contingência. Uma última linha de defesa, nós, a consciência humana, nossa crença e observação coletiva da realidade. O filósofo George Berkeley uma vez perguntou: se uma árvore cai em uma floresta e não há ninguém por perto para ouvir, ela faz barulho? Em nosso caso, a resposta é crítica. É nossa observação coletiva, nosso acordo compartilhado sobre as leis da física, nossa ciência, nossas histórias, nosso próprio foco, que ajuda a solidificar a realidade. Somos os guardas da prisão, involuntários. Nossa consciência adiciona uma camada fina, mas vital, de reforço às barras cósmicas. E é aqui que você entra. Isso não é apenas uma história, é um chamado à ação. Toda vez que você se envolve com essa ideia, toda vez que a compartilha, você está fortalecendo nossa consciência coletiva. Você está focando nossa realidade compartilhada na integridade da prisão. Então, eu preciso que você faça algo. Curta este vídeo não é apenas para um algoritmo. É um voto
Pela ordem, comente abaixo com suas próprias teorias ou avistamentos da influência do prisioneiro. Cada comentário é outro tijolo na parede. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Quanto mais pessoas estiverem cientes, mais forte se torna nossa defesa. E o mais importante, inscreva-se e ative o sino. Cada novo inscrito é outro guarda na torre de vigia, outra mente dedicada a manter o caos trancado. Não apenas assista, participe. Reforce a prisão. Mantenha a realidade segura. Obrigado por assistir.